Pois é, irmãos, a palavra do Senhor diz em Tiago 1, do 12 ao 14, bem-aventurado que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando está o atraís e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera morte. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Feliz é o homem que está se perseverando nas coisas do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo perseverar. Se você tem uma área fraca na sua vida, tipo de mentir, você tem que pedir a Deus a libertação, que Ele vai te ensinar, Ele vai te fortalecer nessa área. Você abrindo a boca falando, Deus me ensina a não mentir, que eu minto, eu vim com esse pecado, com essa fraqueza do meu coração, eu preciso que o Senhor me ensine a não mentir. Me liberta, Senhor, desse pecado, dessa área fraca na minha vida, eu preciso que o Senhor me liberte. Ao mesmo tempo que você está falando isso para o Senhor, você é um homem feliz. Você é um homem feliz porque você está em perseverança. A perseverança não é você estar com essa área fraca na sua vida e falar assim, eu não vou mentir com suas próprias forças, com seus próprios conceitos. Isso não é perseverança. Perseverança que a Bíblia fala é quando você tem suas limitações e você depende do Senhor 100%. Isso chama-se perseverança. A Bíblia está falando aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Não é você que suporta, é sua dependência no Senhor, que a palavra do Senhor está ensinando. É sua dependência em Jesus, é a sua dependência na palavra do Senhor. Não é a sua dependência física, a sua dependência do orgulho. Não é isso. O homem só suporta com perseverança as aprovações, da vida, as coisas, quando ele tem uma dependência do Senhor. Tem uma dependência do Senhor. Quando ele não tem uma dependência, acontece isso aí, ó. Acontece isso, sabe? Sabe o que acontece? Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando está o atrás seduz. Então a cobiça de ter concebido gera o pecado, né? Depois de ter concebido, gera pecado. E o pecado gera morte. É a sua cobiça. Mas se você tem uma dependência do Senhor, Deus sempre vai estar te ajudando. Deus sempre vai estar te orientando. Não, está errado. Não faça isso, está errado. O Espírito Santo vai te ensinando, vai ter perfeição. Porque é o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que nos ensina. Por isso que Jesus deixou o Consolador. Mas que a ponte é Jesus. Então a perseverança, no meu ver, ou da minha dependência do Senhor, que igual a Bíblia fala lá em João 15, nada podeis sem mim, nada podemos sem o Senhor. A nossa dependência do Senhor gera perseverança nas aprovações. Mas quando a gente não depende do Senhor, acontece isso aqui, ó. Porque é a nossa cobiça que gera o pecado. Como é que a cobiça da gente gera o pecado? Porque a gente não está dependente do Senhor, porque a gente não está cheio de Deus. Aí gera o pecado. Depois da cobiça gera o pecado. Depois do pecado gera a morte. Pode vir consequências graves. Igual eu já vi irmãos da igreja se envolver com mulheres que não tem nada a ver com a mulher dele. Homens casados se envolver com amantes. E hoje gerou morte. Está morto espiritual. Outros morreram, levaram tiro. Morreram na desgraça da cachaça. Outros morreram violentamente, se envolveu com mulher casada. Homens de Deus. Porque foi a cobiça dele que gerou o pecado. Depois de ser cobiçado, gera o pecado. Entendeu? E do pecado gera a morte. Pode ser uma morte física ou uma morte espiritual. Dependendo da morte física, dependendo do que ele se envolveu, né? Tipo, vamos dar um exemplo. Ele pode ser dois tipos de morte ao mesmo tempo, a física e a espiritual. A física, ele morreu, não vai mais orar, não busca mais o Senhor, e nisso começa a beber cachaça. E nisso ele capota o carro e morre. Gerou duas cobiças, dois pecados. O pecado de morte. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, perdeu a presença do Senhor, voltou para o lamaçal da porca, para o vômito da porca, bebeu cachaça, e onde ele morreu, onde gerou morte, o pecado. A morte física. Já teve a morte espiritual, teve a morte física.
Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Cuidado no que a gente vê, cuidado. A gente precisamos da dependência do Senhor. Pegar aquele versículo aí, João 15, que fala, nada podeis sem mim. Igual Jesus fala, nada podeis sem mim. Nada podeis sem mim. Aprenda com isso, meu irmão. Para com isso. Tem crentes aí que fala enrolado, caloteiro, que não paga ninguém vivo. Igual eu já tive na casa de uma irmã. Enrolada, não paga ninguém vivo. Caloteira de classe média alta. Entendeu? Fui entregar um óculos na mão dela e ela não pagou. Todos pagaram, espírita, católico, crente, menos ela, enrolou. Aí no dia que eu fui entregar para ela, ela falava para mim, é porque eu estou passando por aprovação. Aprovação não, Deus não aprova ninguém disso não. Jamais Deus vai te dar uma aprovação que prejudique o seu irmão. Se a própria Bíblia fala, nada deveis o seu irmão, como que Deus vai te dar uma aprovação para você dar calote ao seu irmão, prejudicar seu irmão? Não existe isso. Crente sem compromisso, gelado, frio, caloteiro, enrolado, não paga ninguém vivo. Aí fica falando que Deus está tentando ele. Mentiroso, tu que é caloteiro, crente enrolado, crente caloteiro, tá cheio dentro das igrejas. Tu que não paga ninguém vivo, tu tá em pecado, em desobediência. Tu tem que pagar tuas contas, crente enrolado. Crente enrolado, caloteiro que não paga, tá em pecado, tá em desobediência. E são cara de pau. Vários crentes também numa ótica que, rapaz, 70% das dívida grande mesmo, problemática, tinha crente no meio. A maioria tudo crente, enrolado. Enrolado, não paga ninguém vivo. Aí vamos falar, agora vamos ficar com raiva. Pode ficar com raiva. Agora a pessoa dever e passar por uma pequena dificuldade ali, me espera até tal dia e pagar, é outro caso. Agora quando é o caloteiro mesmo que dá o calote, agora dívidas negociáveis, tudo bem, amém, beleza. Agora caloteiro não. A outra eu cheguei num povoado para receber um dinheiro, aquela irmã da igreja, não paga ninguém vivo não, como é que pode? Então ele fica falando que Deus está tentando. Então a Bíblia fala que é mentira. Isso é coisa de demônio. Deus não tenta ninguém. Deus jamais vai botar você em pecado para tirar como eu sou com ele. Nunca. Então o que gera o pecado da gente é a nossa própria cobiça. E colocando o pecado em ação, gera o pecado gera a morte. Essa é a palavra, meu irmão. Deus abençoe tu, crente. Tu, crente, cuidado no que tu fala, para com essas conversas, com essas heresias. Dizendo que faz as coisas erradas, falando que Deus que aprova. Eu te falar uma coisa, eu vou lá em Gálatas 6:7. Em verdade vos digo, de Deus não se zomba, não brinque com a palavra, meu irmão. Isso é brincar com a palavra, viu? Cuidado. Isso chama-se zombar de Deus. Você que gosta de fazer coisa errada, crente. Viu? Tu gosta de ir de vez em quando no motel com a menina. Tu que gosta de pegar tua irmãzinha de vez em quando, tua namorada. Cuidado, de Deus não se zomba não. Cuidado, não brinque com a palavra. Tu que não gosta de pagar ninguém vivo, crente. Tu que gosta de dar calote nos outros, crente. Cuidado, a Bíblia fala em Gálatas 6:7. Em verdade eu digo, de Deus não se zomba. Não é só pra escarnecedor não, é pra tu também, viu? Tu anda certo, meu irmão. Seja sincero com o Senhor. Tu anda certo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não brinque com a palavra. Não brinque com Jesus. Não brinque com Deus. Olha o que a Bíblia fala claramente. Você tem distorcido a Bíblia. Falando que é aprovação. Mas eu tomei uma, foi aprovação de Deus. Isso é mentira. Você cobiçou. Por isso que quando eu peco, eu consciente já pequei e falei, não, foi eu mesmo. Pronto. Falo, não tô nem aí, meu irmão. Pode achar ruim quem for. Pequei, errei, falhei, tal. Antes, Deus me ensinou assim. Nunca falei que foi Deus que me aprovou. Jamais. Nunca falei que foi Deus que me tentou. Nunca. Jamais. Eu que sou errado, falho. Essa é a palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.